Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui novamente o professor Fernando, de língua portuguesa. E essa semana, mais uma vez, né, nessa quinta-feira, nós teremos aula remota por conta da aplicação do Provão Paulista para o ensino médio lá na nossa escola, ok? Pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade aos slides, né? Na última aula nós fizemos o slide 13. eh, Nós realizamos uma atividade lá, voltadas para tirinhas. Hoje nós vamos fazer aqui uma atividade voltada para memes, ok? Então, ó, o tema da nossa aula, Rindo e Aprendendo, parte 2, ok? Então, pessoal, olha, o que que nós vamos ver hoje? Primeiro, leitura de memes, né? Nós vamos ler e interpretar os memes e também, né, realizar aí uma atividade junto com as questões, né, de interpretação dos memes, de formação de palavras. Mais uma vez, né, quando o professor estiver presencialmente com vocês, ele vai trabalhar todas essas aulas de gramática na lousa, porque, né, é melhor o professor explicar pessoalmente do que aqui através do vídeo, ok? E também ficaria muito longo o vídeo, muito extenso, e eu sei, né, que daí ficaria ruim para assistir. Beleza, pessoal? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pessoal, aqui, né, nós temos um meme muito conhecido, essa imagem aí, né, do lado direito de vocês. É, então, antes da gente iniciar aqui essas questões, né, responder de forma verbal, de interpretação, a gente vai aqui eh, analisar o nosso meme, né? Então, ó, olha lá. Quando o professor fala que vai ter prova? Então, do lado esquerdo, né, o personagem aqui, que é o Chico Buarque, ele está com o rosto sério, né? Quando o professor diz que vai ter prova na sala, o pessoal fica assim, não fica? Todo mundo fica sério, né, preocupado. Aí, embaixo está escrito, mas é com consulta. Aí o Chico Buarque sorri, né? Ou seja, um meme aí que tem um tom de humor, né? E quando o professor diz que a prova é com consulta, todo mundo fica feliz, todo mundo fica contente, porque pode consultar o caderno, né? O livro, enfim, né? Aqui do lado esquerdo, né, tem algumas questões para a gente analisar esse meme. Então, ó, de que forma se constrói o humor no texto? Primeiro, a gente tem duas imagens, né, de um mesmo personagem, que é o Chico Buarque, que é um cantor, né? Do lado esquerdo, né, ele está sério e do lado direito ele está sorrindo. Aquela primeira frase ali em cima, né, quando diz que o professor vai aplicar a prova, né, ele ficou sério, né? Por quê? Porque cria um clima de tensão. Nossa, será que a prova vai ser difícil, né? Aí, depois, quando o professor diz que é com consulta, ele sorri. Assim como vocês, às vezes na sala, né, acontece muito também, vocês também sorriem. Por quê? Porque com consulta é mais fácil, né? Os alunos ficam mais felizes. Então, isso cria um tom ali de humor, né, é, nesse meme, né, nessa imagem. Olha lá, para a interpretação desse meme, o que é mais importante, o texto verbal ou o não verbal? Por quê? Na realidade, tanto o texto verbal, né, que é o texto escrito, quanto o texto não verbal, que é a imagem, né, das expressões do Chico Buarque, é, elas se complementam. Então, ambas são importantes para causar aí, né, a intencionalidade do meme. Né? No caso, no final dele, causar aí humor. Né? Para você, o que faz um texto ser considerado um meme? Vocês vão pensar aí, né, nesse sentido. E qual é o seu meme favorito? Hum? Vocês devem acompanhar vários aí, né, pela internet, né, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, né? Essas duas últimas perguntas são mais pessoais, tá? Então vocês pensem aí
quando a gente voltar presencialmente, a gente toca nesse assunto de novo, ok? A gente faz uma revisãozinha. Pessoal, continuando aqui então, né, com a atividade lá no livro da semana da aula 14. Então, ó, aqui está dizendo para a gente ler os memes, né, tem alguns deles, e depois responder algumas questões, ok? Meme 1, né? O meme 1 tem uma bebê, né, uma mocinha, com traços orientais, né? E acima está escrito: sua senha é fraca. Ótimo. Assim combina com minha memória. Oh. Já a gente vai interpretar, tá bom? Meme 2. Que barulho. Aliás, tem uma foto, né? De um cachorrinho. E em cima escrito: que barulho foi esse no quintal? Não sei. Solta a bisteca para ver. O bisteca, vai tu. Causa também um tom de humor, né? Então são os donos ali, os tutores, né, do Bisteca, né, dialogando, e o Bisteca com uma cara de espantado ali, né? Mais um meme. Esse trouxe humor também. Terceiro meme. Sabe cozinhar? Claro, eu na cozinha. Né? Olha lá, a imagem de um rapaz, né, na cozinha, cozinhando, e com medo da panela de pressão estourar ali, pelo menos é o que deu para perceber na imagem, né? Então, na verdade, ele sabe cozinhar nada, né? Tá ali, né, tentando, né, fazer alguma coisa diferente. É mais um meme também, né? E o nosso último e quarto meme, olha lá. Essa também é famosa, é uma personagem de uma novela, né, muito famosa, que passou na Rede Globo aí há muitos anos atrás. Vamos ver o que está escrito. Eu tentando lembrar qual foi a besteira que fiz, depois de ouvir a minha mãe gritar o meu nome. Né? Ou seja, né, a gente associa a mãe só grita o nome dela quando, né, é para chamar a atenção de alguma coisa e provavelmente a mãe está muito brava. Né? É um meme também que causa ali um certo humor. E é a intencionalidade do meme, né? Causar humor em quem está lendo, quem está interpretando. Logicamente que faz mais sentido se, no caso aí, vocês conhecerem os personagens, ok? Pessoal, então depois desses quatro memes aí, depois da gente, né, passar pelos quatro, tem aqui algumas questões para a gente responder, né? Que vocês vão responder aí no livro. Vou compartilhar aqui embaixo desse vídeo, tá bom? As páginas para vocês realizarem aí na apostila. Então, olha lá, responda as seguintes questões de acordo com os textos que você leu. Os textos, né? Os memes. A primeira, os memes são textos multimodais, né? Ou seja, né, que não saem de moda, né? Usam ali personagens mais antigos, mais novos, que constrói seu sentido por meio da literatura conjunta das imagens e dos textos escritos. Observe as imagens utilizadas em cada um dos memes. De que forma elas ajudam a construir sentido neles, o sentido deles. Então, de que forma as imagens ajudam a construir o sentido dos memes, ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda, com base nas leituras e em seus conhecimentos, qual é o principal objetivo de um meme? Então vocês vão responder lá também no livro. Os memes geralmente fazem sucesso porque apresentam situações engraçadas e com as quais muitas pessoas se identificam. Qual dos memes lidos mais representa uma situação a qual você se identifica? E você vai explicar o porquê disso, tá? Qual desses quatro memes aí você se identificou mais? Né? Aí você vai explicar o motivo. Na pergunta 4, no meme 1, o que se pode deduzir sobre a memória da pessoa? Né? Que é aquele com uma menininha lá, né, oriental, ela pode ser uma japonesa, uma coreana, né? Enfim, uma chinesa.
Então, há um jogo ali, né, que dá o tom de humor, né, nas palavras e na imagem, sobre memória, né. Então, o que que a gente, né, quando olha aquele meme, interpreta ele, o que que a gente pode pensar da memória daquela criança, né? Então, vocês vão responder aí também. A 5. Podemos dizer que o meme 3 faz uso de ironia, uma figura de linguagem que consiste em afirmar algo, mas com um significado oposto ao que realmente se quer dizer, geralmente de forma humorística ou sarcástica. No meme, como essa ironia aparece na relação entre o texto escrito e a imagem? Então, vocês vão dizer, né, como a ironia aparece, né, nessa relação entre o texto e a imagem ali, que gera, né, o humor, né, que dá o sentido, no caso, ao meme, ok? Pessoal, e aí a última questão, que é a questão 6, né? Vocês vão responder aí no livro também. Tem um outro meme aqui usando a imagem eh, do Chico Buarque, né? Aquela mesma imagem dele sério e dele sorrindo também, né? Então, olha lá, ele sério, em cima dele está escrito autoajuda, né? Separado ali pelo tracinho, infraestrutura, separado pelo tracinho também, extraescolar, também separado pelo tracinho. Aí, ele sério. Depois, ele sorrindo com as palavras, com as mesmas palavras escritas. Olha, autoajuda, né? Dessa vez não tem o tracinho, a palavra está junta. Infraestrutura, também junta. E extraescolar, também junta, né? Aqui tem duas questões para a gente interpretar desse meme, né? Olha lá, imagem. Qual das listas apresenta as palavras escritas de acordo com a norma padrão da língua? Ou seja, qual das listas que está acima, né, da imagem aí, é dele sério ou dele sorrindo, que está escrita de maneira correta, né, na norma padrão culta da língua portuguesa? Vocês vão dizer, é o que está escrito do lado esquerdo, o que está escrito do lado direito? A B. Qual pode ser a regra que explica a grafia correta dessas palavras? Essa última questão aí, né, é um pouco mais complexa, porque a gente não estudou ainda, né, o uso do hífen. Mas nós vamos estudar, né, assim que retornarmos presencialmente, aí o professor passa lá a explicação, as regras certinhas na lousa, e a gente realiza então essa atividade B. Beleza, galera? Então, ó, bora fazer atividade, né? São 6 questões aí para responder sobre os memes. Quem tiver dificuldade pode pedir ajuda aí para a família, tá? Para os pais e pode pedir ajuda para o professor também. Eu não vou entrar lá no CMSP online, porque eu já estou gravando o vídeo aqui para vocês, tá bom? Assim que nós retornarmos presencialmente também, né, eu vou separar 2 aulas para fazer tudo isso que a gente, esse compromisso que eu estou fazendo com vocês, né? Então eu tenho 2 aulas, 2 partes de gramática para explicar para vocês e tenho também a correção das atividades e os vistos que eu, né, vou ali, no caso, aplicar para vocês, tá bom? Pessoal, beleza? Então, até a próxima e segunda-feira a gente se encontra lá na escola. Um abraço e bom final de semana.